A paz, amados. Bom dia. Que alegria chegarmos aqui no capítulo 17. Nós chegamos ao último capítulo desse livro, que é a busca da santidade. Que bom se você pôde compartilhar nos PG, se você dedicou um tempo, para poder aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, sobre a santidade e obediência do Senhor. Esse capítulo 17, ele tem como tema a alegria da santidade. O texto base é em Romanos 14:17, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O autor, ele começa falando que Deus pretende que a vida cristã seja uma vida de alegria, não uma vida sombria ou de tédio. Que somente aqueles que andam em santidade experimentam a verdadeira alegria, como está escrito em João 15, 10 e 11. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. O autor, ele faz uma ligação entre obediência e alegria. Ele fala que é uma causa e efeito, um sendo consequência do outro. Então ele fala, somente os que são obedientes conhecerão a verdadeira alegria que vem de Deus. E ele faz uma pergunta, de que maneira a santidade produz alegria? E ele fala que o primeiro ponto aqui no livro é a alegria pela comunhão com Deus. E ele traz um exemplo de Davi. Davi, ele até fala aqui, na tua presença a plenitude de alegria, à tua direita a eterno prazer. Davi, ele desfrutava da alegria do Senhor na vida dele. Mas, infelizmente, por atos deles de pecados, por causa de coisas que ele, de pecados de adultério, assassinato, que ele viveu durante a vida dele, a alegria, a presença de Deus foi retirada da vida dele. E ao final de tudo que aconteceu, ele fala, restitui-me a alegria da tua salvação. Uma vida de desobediência não pode ser uma vida de alegria. Davi, com tudo que aconteceu na vida dele, ele percebeu que a alegria estava ligada com obediência a tudo que Deus direcionava na vida dele. E a partir do momento que ele deixou o pecado, o adultério, enfim, tudo que aconteceu na vida dele, a alegria do Senhor foi retirada da vida dele. E ele clama ao Senhor, Senhor, me devolve a minha alegria, porque ele entende que aquilo é a alegria verdadeira. E o autor fala que como a santidade produz alegria? Pela comunhão. Quando nós temos uma plena comunhão com o Senhor, de obediência, de santidade, nós realmente desfrutamos da verdadeira alegria. O autor continua, no Salmo 16:11. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. A experiência diária do amor de Cristo está ligada à nossa obediência a Ele, não de forma condicionada, mas para ser plena depende de nosso ato contínuo de obedecer. O amor de Deus procede e segue a nossa obediência. Ele fala que não que seja uma regra, Deus vai amar porque nós somos obedientes, não é isso. Mas para nós vivermos uma vida com uma experiência de alegria, nós dependemos de seguir e ter uma obediência, uma santidade com Cristo. E ele fala que essa é o primeiro tipo de alegria, que é a comunhão. Aí ele fala, cria em nós um desejo ardente de guardar os preceitos de Cristo, depois, ao seguir o nosso amor, ele nos recompensa por guardá-los. Amados, nós vivemos aqui, nós compartilhamos aqui 17, vamos compartilhar, que agora é o último, 17 capítulos. E como aconteceu comigo, eu acredito que aconteceu com vocês também. Todos os capítulos, Deus, ele derramou de uma forma diferente, algo que precisava ser tratado nas nossas vidas.
Nós, né, que caminhamos com Cristo, muitas das vezes, por conta do nosso dia a dia, acontecem coisas que somente agora no PG a gente pôde perceber que aquilo era algo ruim, que aquilo nós precisávamos ser tratados, que aquilo a gente precisava remover da nossa vida. E o autor fala que a alegria da obediência, ou a alegria da vitória. Então, nós vivemos esses 16 capítulos sendo modificados. E que alegria nós podemos chegar agora e falar assim, nossa, aquilo que eu precisava ser tratado, Deus me tratou e eu já não peco mais nessa área ou não peco mais em outra área. Então ele fala que é a alegria da obediência, ou a alegria pela vitória. A alegria de você saber que você foi tratado, que você identificou essa lacuna que existia e que você pôde removê-la da sua vida, que aquele pecado não mais te domina mais. E ele fala isso, que através do Espírito Santo, a nossa natureza pecaminosa foi removida e nós podemos ter a alegria da obediência, a alegria pela vitória. E ele fala também sobre a alegria da recompensa antecipada. Ele, pela graça que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita de Deus. Jesus, motivado a suportar todas as coisas pela antecipação da alegria da recompensa, que está em Hebreus 1 e 2. Eu fiquei pensando o que seria essa alegria pela recompensa, né? Estudando. A alegria pela recompensa, ela é dada porque Cristo morreu na cruz por nós. Então nós sabemos que tudo que nós passarmos, que tudo que acontecer na nossa vida, e se nós realmente nos dedicarmos a viver uma vida de santidade, de obediência, a nossa recompensa será dada. E às vezes a recompensa não será aqui. A gente fala que aqui a nossa morada, nós estamos de passagem, né? A nossa morada é outro lugar. E essa é a alegria da recompensa. A alegria de recompensa é de saber que nós temos um Cristo que morreu por nós. Sabemos que Ele é o autor e consumador da nossa vida e que Ele pode transformar a nossa vida e que esse transformar será essa alegria da recompensa. A alegria de saber que nós temos um Cristo que nos ama, a alegria de saber que todo esse nós deixarmos o pecado, o domínio do pecado de lado, terá essa recompensa. Aí o autor continua. Um dos talentos que Deus tem dado a cada cristão é a possibilidade de andar em santidade e ser livre do domínio do pecado. Amados, você imagina como deve ser difícil a vida de pessoas envolvidas com drogas, com prostituição, enfim, com N pecados. A pessoa que vive essa vida, ela vive uma vida de presa. Você olha para a pessoa e você fala, nossa, mas aquilo ali está preso na vida dela, aquilo ali está enraizado na vida dela. E como a gente tem o louvor, né, eu sou livre, nós somos livres, nós não tem nada que nos amarre, não tem nada que nos prenda, nós somos livres em Cristo e podemos viver uma vida livre. Livre por quê? Porque nós andamos em santidade, uma vida livre porque nós vivemos em obediência. Claro, amados, isso é um processo. A cada dia nós estamos aprendendo um pouco mais, a cada dia nós vamos retirando coisas que antes pra gente era algo simples. Eu acho que o que trouxe muito nesse livro é isso. Tinham pecados de desobediência ou de não santidade que a gente estava vivendo e nós mesmos não identificávamos como pecado. A gente estava tão no automático, faz isso, faz aquilo, que a gente não percebia que aquilo era um pecado ou que aquilo não era conforme a vontade do Senhor. E nós, com todo esse estudo, podemos perceber o quão nós podemos ser livres, libertos, se nós vivemos uma vida conforme a vontade do Senhor. Aí ele fala,
A alegria do Senhor é a nossa força. Sim, amados. É só através da vontade do Senhor, da alegria dele, que nós encontramos força. Força para continuar, força para lutar contra as nossas vontades de desobediência, de viver do pecado. Ele fala, quando começamos a caminhar verdadeiramente com Cristo em santidade, olhamos para aquele que tem todo o poder de mudar a nossa vida. Todo o prazer do pecado é deixado de lado. Por isso que ele fala, a alegria do Senhor é a nossa força. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá força através do Espírito Santo, usando pastores, usando a palavra, usando todo o que Ele pode para que a gente tenha forças para lutar contra o pecado, para vivermos uma vida de santidade. Porque não é fácil, amados, não é fácil a gente deixar de lado tudo que é legal, tudo que é cômodo, tudo que é, tá tudo bem, né, vamos viver assim. Não, não é assim. Mas o Senhor é aquele que nos dá força para vivermos de formas diferentes, para sermos uma nova criatura. E para vivermos uma vida de alegria, temos que fazer algumas opções. Primeiro, abandonar o pecado. Amados, nós estamos aqui no capítulo 17. Nós aprendemos ao longo de 16 capítulos, tudo, tratado do coração, tratado do pensamento, foi tratado até da forma como a gente se alimenta. E tudo isso é para quê? Para que nós possamos abandonar o pecado, morrermos para o pecado, aceitarmos a nossa responsabilidade e disciplinarmos a nossa vida para a obediência. Deus providenciou o que precisamos para ver uma vida de santidade. Em Cristo encontramos o refúgio que precisamos. Amados, da mesma forma que esse capítulo, ele impactou a minha vida, eu creio que impactou a vida de vocês também. Nós não podemos mais viver segundo o domínio do pecado, segundo a desobediência, e não vivemos uma vida de santidade. A cada capítulo, Deus foi tratando de cada ponto da nossa vida que nós precisamos mudar, que nós precisamos ser modificados. Mas tudo isso nós temos que ter uma responsabilidade e uma disciplina, porque senão vai voltar tudo o que era antigamente. Nós no final de semana assistimos o filme A Forja, na semana passada. E lá nesse filme, não sei se vocês puderam assistir, fala sobre um menino. E nesse menino, a vida dele era centrada no videogame. O videogame em si não tem pecado algum, amados. Mas para ele era um pecado. Por quê? Porque ele dava mais importância a vida inteira dele naquilo do que nas coisas do Senhor. À medida que ele deixou aquilo de lado, ele pôde viver uma nova alegria. Você vê que no final ele está todo alegre, o semblante dele muda. Por quê? Porque ele abandonou. E aí a gente precisa fazer aquela autoanálise agora, depois de 16 capítulos, o que nós precisamos modificar em nossas vidas. E o que eu falo para vocês também serve para mim. Eu também tenho coisas que preciso abandonar. Eu também tenho coisas que eu preciso modificar na minha vida para viver uma vida conforme a vontade do Senhor. Tem coisas na nossa vida que dói, que nós não queremos modificar, que nós achamos que não é necessário, isso daí é demais, mas não. Se o Espírito Santo te incomoda a fazer modificações em sua vida, é necessário, amados. É necessária uma modificação nossa. Nós estudamos esses capítulos para que nós possamos enxergar, que nós possamos ter a direção do Senhor, do que nós devemos viver e do que nós não devemos viver. O que precisa ser retirado. E isso, amados, é muito pessoal. Cada um tem passa por coisas diferentes dos outros, mesmo quando você é casado, são coisas diferentes. O que eu vivo pode não ser o que o Denis vive, mas está tudo bem. O importante é você ter a sua comunhão com o Senhor, é você saber o que é necessário mudar na tua vida. A opção é nossa. Quem iremos escolher? Vamos viver uma vida santa e assumir a nossa responsabilidade de mudança? Seremos persistentes, mesmo falhando? Vamos dizer não aos nossos desejos do corpo? Ele afirma novamente, sede santos porque eu sou santo. Deus requer de nós santidade, Deus requer de nós mudança, Deus requer de nós que nós sejamos conforme Ele, como está escrito, ser santo.
E ser santo é um ato contínuo, é um ato de mudança, é um ato de escolha, é um ato que você precisa modificar na tua vida. O privilégio, responsabilidade e decisão de sermos santos é nossa. Se tomarmos essa decisão, iremos experimentar a plenitude da alegria daqueles que vivem em sua obediência. Amados, que todo esse trabalhar do Senhor aos 7 capítulos, ele possa frutificar na tua vida, que ele possa ter sido um marco na tua vida de transformação, um marco de encontro com o Senhor, um marco de coisas que você precisa modificar. Quão lindo foi nós descobrirmos tantos talentos no PG, tantas pessoas amáveis, termos partilhado isso, termos conhecido um pouco mais de uma família, um pouco mais de outra família. Mas de tudo isso, o mais importante é a gente ter consciência de que esse estudo é para nós achegarmos mais ao Senhor, é para nós vivermos conforme a vontade dEle, e a vontade dEle é de obediência, a vontade dEle é de santidade. De nada valerá todo esse estudo se não houver uma modificação no seu coração, na sua vida. E eu creio, como impactou a minha vida, deve ter impactado a vida de cada um. Mas aí, agora, o capítulo acabou, como vou viver a minha vida? Quais são as atitudes que eu devo manter? Quais atitudes que eu tenho que retirar? O que ainda me impede de viver uma vida santa? É isso que o autor está falando. O que nos impede de viver uma vida plena, uma vida de alegria, uma vida de comunhão, uma alegria sabendo que a nossa morada é lá no céu? O que te impede, amados? Vamos viver uma vida de alegria plena, uma alegria de santidade, uma vida de obediência. Amados, eu agradeço a oportunidade, eu desejo que esse PG de amanhã seja uma bênção na vida de cada um, que nós possamos abrir o nosso coração, que ainda as sujeiras que existem, ainda as coisas que precisam ser transformadas, venham ser esclarecidas, que haja realmente o encontro do Senhor nesse PG e que seja uma bênção. Eu agradeço a cada um que se dedicou nesses 16 capítulos e agradeço pela oportunidade de estar falando um pouquinho mais sobre a alegria da santidade. Obrigada.